Pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Anatomia Virtual. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, tá? E nessa vídeo aula de hoje, na verdade, é uma introdução, né, do que são as meninges, os espaços compreendidos que existe, que é o espaço epidural, subdural e subaracnoide. E eu vou dar uma breve aplicação clínica nessa videoaula. Então, como eu disse para vocês, né, todo o sistema da anatomia, a maioria deles, se vocês pegarem o sistema respiratório, a pleura, né, que é uma membrana, reveste os pulmões, tem a pleura parietal, visceral, o coração tem o pericárdio, né, e aqui no sistema nervoso, principalmente quando a gente fala do sistema nervoso central, tá? Existem membranas fibrosas que o revestem. O sistema nervoso central, ele é constituído sempre, quando a gente falar, quando vocês estudarem, encéfalo mais medula espinal, que forma o conjunto do sistema nervoso central. E essas membranas fibrosas, tá? Elas vão revestir tanto o encéfalo como a medula espinal, que é o conjunto aí do sistema nervoso central. São membranas fibrosas, tá? Na qual nós temos, né, a dura mater, que a gente pode chamar de pacmeninge, as leptomeninges, que são compreendidas pela aracnoide mater e a pia mater, como a gente vê aqui na imagem, né? Então, aqui na imagem dá para ver um corte transversal da medula espinal. Um corte transversal é aquele, só para lembrar, né, que vai separar uma estrutura superior da inferior, né? Aqui dá para ver algumas estruturas que nós já comentamos na videoaula passada sobre a parte macroscópica, né, da medula espinal. Dá pra gente ver aqui, ó, substância cinzenta, substância branca, as colunas, né, a região dos funículos, enfim, coisas da aula passada. Aqui a formação, né, do nervo espinal, né, que aqui a gente tem a raiz dorsal, a raiz ventral, né, e a formação de nervos mistos aqui. Bem, aqui dá para ver, ó, a dura mater, que é mais externa, a aracnoide e a pia mater. E entre essas camadas, tá, nessa figura tá bem claro que existem espaços aí compreendidos, tá, entre essas membranas fibrosas que existe, que reveste o sistema nervoso central. Então aqui, ó, nessa imagem, né, os espaços conhecidos são o epidural, o subdural e o subaracnoide. Aqui nessa imagem, ó, dá para ver nessa estratigrafia, tá? Dá para ver o couro cabeludo, o periósteo, o crânio, né? Dá para ver já o espaço epidural. O espaço epidural, ele é compreendido entre o epidural e a parte óssea, que é o periósteo, tá? Já entre a dura mater, tá? E entre o subdural, né, e o espaço subaracnoide, que na verdade ele vai compreender aí um espaço virtual, e esse espaço é espaço subdural. E por fim, entre o subaracnoide e a camada mais interna, que é a pia mater, nós vamos ter o subaracnoide. Então, aqui nessa imagem dá para ver bem claro, tá, essa estratigrafia e os espaços compreendidos, né? Então, o crânio, o espaço epidural e a dura mater, como eu falei para vocês, ó, que fica entre a parte óssea e a parte mais externa da meninge, que é a dura mater. Aí, entre a dura mater e a aracnoide mater, né, vai ter o espaço subdural, e a aracnoide mater e a pia mater vai ter o espaço subaracnoide. Bem, esses espaços compreendidos, tá? Eles são muito importantes, né? Esse daqui, o espaço subdural, ele é praticamente que virtual,
mas ele tem um pequeno líquido aí entre essas camadas que evita o atrito entre as mesmas, tá? Bem, então vamos prosseguir. Então, eu coloquei aqui, né, como eu falei para vocês, o espaço epidural, ele vai situar, né, entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral, tá? A gente encontra aí nessa região bastante tecido adiposo e o plexo venoso interno. Esses espaços, no aspecto clínico, nós vamos falar daqui a pouco, que ele é muito importante, tá, para a aplicação de anestesia, coleta do líquor, tá, nós vamos citar. E o espaço subdural fica entre a dura mater e a aracnoide mater. Nesse espaço, especificamente, ele é considerado, teoricamente, de um espaço virtual, tá, que contém aí uma espécie de um líquido que serve, né, para a lubrificação dessas camadas. Isso acontece também em outras situações de outros sistemas, porque entre a pleura visceral e a pleura parietal, por exemplo, também tem um líquido que tem aí para evitar, proporcionar aí proteção, evitar o atrito entre as mesmas, tá? Isso acontece também no peritônio, acontece no parte do pericárdio também, que esse líquido, às vezes presente entre essas camadas, serve para lubrificação, para não ocorrer o atrito e proteção das mesmas. O subaracnoide, né, que vamos dizer assim, que está entre o subaracnoide e a camada mais interna da dura mater, né, que é o espaço onde a gente vai encontrar uma substância chamada de líquor ou líquido cérebro-espinal, tá? Esse líquor, né, então aqui eu coloquei para vocês, tá? Aqui de novo um desenho para vocês relembrarem, né? Ó, couro cabeludo, periósteo, crânio. Essa foto aqui eu gostei muito porque tá em forma de estratigrafia e dá para vocês visualizarem muito bem isso. Então aqui a gente tem a parte óssea do crânio, espaço epidural, a dura mater, o espaço subdural, aracnoide mater e a via mater e o espaço subaracnoide entre eles, tá? Então eu coloquei aqui, só citei, tá, algumas aplicações clínicas que é a respeito do líquor, tá? Então a retirada do líquor, tá? Medida de pressão do líquor, contraste em radiografias e introdução de anestésicos, que é no caso das anestesias, tá? Bem, o líquor, tá? Eu vou apontar algumas curiosidades para vocês já a respeito da coleta, os seus aspectos e alguns tipos de patologias que podem vir surgir aí no exame de coleta de líquor, tá? Bem, vocês já viram falar que tem anestesia geral, tem anestesia RAC, que são as anestesias raquidianas, e tem anestesia peridural, né? Então, as anestesias raquidianas e as epidurais, né, ou subdurais, elas são indicadas, tá, para, né, situações de extremidades inferiores, para períneo, para cavidade pélvica, tá, que nós temos e ocorrem nas anestesias epidurais e peridurais. As epidurais e peridurais, né, nós vamos aplicar o anestésico exatamente nesse espaço aqui, que é o espaço subdural, por isso que chama anestesia peridural, né, popularmente conhecida. Aqui a gente tem as anestesias raquidianas, tá? As anestesias raquidianas, elas são o líquor, tá? Ele é coletado aí e para poder fazer
a verificação de algumas patologias, uma das quais que é muito conhecida, tá? É a meningite, que nós vamos citar para vocês daqui a pouco, tá? Então, as anestesias raquidianas, tá? Ele é aplicado, o anestésico, ele é introduzido no espaço subaracnoide, tá? Por meio de uma agulha que penetra entre, né, as vértebras L2, L3, L4 ou L4, L5. Lembra que eu comentei com vocês que a medula espinal é um tubo cilindro, né? Que tem uma base dela que começa na base do forame magno do osso occipital e termina em torno de L2, tá? Então, geralmente, né, eles são aplicados principalmente em torno dessas vértebras, né, abaixo de L2. Por quê? É o local onde, vamos dizer assim, terminou a medula espinal e não vai correr risco de pegar alguma inervação bastante significativa que está aí no caso, né, vai fazer inervação para os membros inferiores, tá? E como que a gente sabe, como que a pessoa, na hora que está fazendo esse procedimento, sabe, né, que está no espaço certo, né? Ele vai notar, né, que quando ele atingir o espaço certo, vai começar a ter aí o gotejamento do líquor. Então, quando atingir isso e ter, né, a presença aí do líquor, aí o que acontece? Não tem, vai ter certeza de que está no espaço correto de aplicação. Aí a gente tem as anestesias epidurais ou peridurais também, né? Que as anestesias peridural, que a gente conhece popularmente, tá? Esses anestésicos, né? É aplicado aqui no espaço epidural, tá? O espaço epidural, lembra que é aquele espaço epidural e a parte óssea, né? Do crânio, que é o periósteo. Então, nesse intervalo tem um espaço, né? Chamado espaço epidural, que é aplicado a esses tipos de anestesias. Como que a pessoa vai saber se está no determinado espaço correto? Que na hora que introduzir, tá, a fazer a punção, no caso, colocar para fazer a introdução do medicamento, do anestésico, ele vai chegar a um ponto que ele vai encontrar uma certa resistência, tá? E essa resistência vai dar um sinal que é uma anestesia peridural. Bem, aqui, ó, só para a gente lembrar um pouquinho, a gente tem, né, como eu disse para vocês, as anestesias raquidianas, que são aplicadas aí, e também, né, tem ocasiões que é coletado o material, que é o líquor, que é o líquido cérebro espinhal, né? Esse líquor, ele tem cor, né, transparente, como se fosse água, tá? Como se fosse água. Ele é inodoro, incolor, tá? Mas, o que acontece? Esse exame do líquor, tá? Ele é feito para diagnóstico de algumas patologias, tá? Porque se na hora da coleta ele aparecer com turvidez, purulento, com sangue, né? Isso indica que o paciente tá sofrendo, né, algum tipo de patologia, como meningite, tá? Algum tipo de hemorragia, né, ligada à parte aí do sistema nervoso. E o líquor, ele é coletado principalmente em L4 e L5, tá? Que pode ser coletado, o paciente colocado nessa posição,
uma coisa bastante importante aí, porque querendo ou não, esse exame causa bastante alterações, como vômito, muitas vezes, dor de cabeça, enfim. O paciente, quanto mais imóvel ele ficar, não se mexer muito, melhor, tá? Tem casos, tá, de recém-nascido, por exemplo, que existe uma diferença, né, na calvária, calota craniana do recém-nascido, por exemplo. O recém-nascido, ele tem os ossos do crânio separados, por exemplo, frontal, parietal, né, ou occipital, que vai ter tecido conjuntivo fibroso interposto, na qual vai ocorrer aí a ossificação intramembranosa, tá? E a produção do líquor, tá? Mesmo porque aqui eu só tô colocando a aplicabilidade dele prática, mas ele é formado nos plexos corioides, tá? Que é encontrado principalmente no quarto ventrículo, que é uma estrutura do sistema nervoso central. E esse plexo corioide, ele produz esse líquor, aí ele tem um tipo de uma circulação, tá? De modo que ele vai cair, tá, no espaço subaracnoide e vai estar contido aí, né, nesse espaço, na qual nos possibilita a coleta. Mas enfim, eu falei dos ossos do recém-nascido em relação ao adulto, porque existe alguns casos, vamos supor, de coleta de líquor nessa faixa de idade devido aos ossos estarem separados, que formam o que a gente conhece como moleira, né, no recém-nascido. Só que não é moleira, né, na anatomia, é chamado de fontículo. Existe fontículo anterior, por exemplo, fontículo posterior, na qual essa coleta, como ele é produzido no plexo corioide, pode ser que a coleta pode ser coletada diretamente aí, tá? Da introdução, né, da agulha, via, né, na superfície aí da calota craniana ou calvária do recém-nascido, porque tem espaços, né, que são os fontículos, então introduz a agulha aí para poder fazer a coleta do líquor. Mas, enfim, é um procedimento bastante assim, que tem que ter os seus cuidados, né? Porque por mais que seja cauteloso, né, tanto para anestesia como para o líquor, né, pode acarretar algumas alterações, né, pós-exame, né? Mesmo, né, no caso de anestesia também é comum dar algum efeito colateral, tá bom? Muito obrigada pela atenção.